Oiê, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, que vocês estejam todos muito bem. Passando aqui para a gente continuar a nossa conversa sobre autoestima, então eu fiz alguns vídeos anteriores a este, explicando o que é autoestima, o que é baixa autoestima, como identificar se você tem autoestima, onde nasce a baixa autoestima, Tem alguns vídeos anteriores falando sobre isso. Hoje, o que é que eu trouxe para vocês? 4 comportamentos de pessoas adultas em que você consegue perceber se elas estão com autoestima, se elas estão com baixa autoestima, a partir do comportamento dessas pessoas. Aí eu te convido a refletir e a observar, dentre esses comportamentos que eu vou trazer, se você se identifica com alguns, ou algum desse comportamento, para você começar a se ajustar aonde você percebe que se faz necessário. Primeira demonstração de personalidade, de comportamento, é onde a pessoa não consegue se aceitar, em nenhum sentido, nem social, nem de aparência, principalmente nas relações de comportamento, ou seja, ela não se aceita, mas ela acaba aceitando o outro. Então a pessoa que geralmente traz esse comportamento, ela teve uma educação onde tudo foi permitido, onde tudo foi muito liberal, onde não existia rotinas, onde quem cuidava dessa criança, seja quem for, aí não entra no assunto aí, mas a deixava muitas vezes fazer o que queria, quando queria. Ou também o oposto, muito controle, muita rigidez, onde essa criança não consegue respirar, não consegue criar suas próprias situações de brincadeira, muitas vezes, onde essa criança não é perguntado a ela, o que vai vestir, o que não vai vestir, como é que foi o teu dia, e sim muito controle, uma educação com muito controle. Então esta pessoa geralmente, quando ela cresce, ela vai crescer admirando os outros e não a ela mesma, Geralmente é uma pessoa que demonstra uma certa episódios depressivos de comportamento, E ela geralmente não sabe falar não ao outro. Quando o outro se impõe, quando o outro pede, quando o outro pede um favor, coloca-se ali alguma situação adversa, ela não consegue sair disso, então ela acaba dizendo sim para todo mundo. Pessoas que têm esse tipo de comportamento ligado a baixa autoestima ou disfuncionalidade na autoestima, tem que tomar cuidado, porque geralmente são pessoas que acabam entrando em relações abusivas. O comportamento é da pessoa que ela se aceita, por completo, mas ela não aceita o outro, ela negativa o outro, ela cancela o outro. Geralmente uma criança que cresceu sem proteção, sem autocuidado, sem alguém se importar com ela. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu tive que lutar desde muito cedo para me virar, eu sempre cuidei o mesmo dos meus irmãos, sendo todo mundo criança, tudo para mim sempre foi difícil e o que eu tenho hoje eu consegui com muita luta. E são pessoas que apresentam assim uma austeridade para com o outro, Geralmente essas pessoas são confundidas, São aquelas pessoas que a gente fala que são sem fé e sem lei, sabe? Eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou mais eu, aquela rocha, aquela parede inabalável. Sim, as pessoas podem achar que essa pessoa tem autoestima, não tem, São pessoas que geralmente passam por cima dos outros para conseguir o que quer, como a gente fala, sem fé e sem lei. Então ela se aceita por completo, sem fazer nenhum filtro, por medo, não foi protegida, não foi acolhida, não foi orientada, ninguém se importou com ela, ela teve que lutar desde muito cedo sozinha, Então essa pessoa passa a exercer sobre o outro, passar por cima da opinião dos outros, o que ela quer mais importante, o que ela quer fazer mais importante, machucando, ou desprezando as pessoas com qual ela tem convivência, Então assim, não é que ela não deve se amar, todos nós devemos gostar de nós primeiro, nos amar primeiro, nos colocar em primeiro lugar. Aí desta maneira, quem conviver com a gente também vai pegar, como eu digo, esses respingos de qualidade de vida, Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas que não medem esforços para passar por cima de quem quer que seja, para que ela se dê bem.
né? Então, como eu disse, é a pessoa que se aceita seu sofrimento, seu abandono, a sua rusticidade, a sua luta, né? A sua vida que foi cheia de obstáculos, né? E ela é muito sozinha, então ela vai passar por cima de todo mundo. Isso não é autoestima, muito pelo contrário, essa pessoa tem uma baixa autoestima. Em terceiro lugar, tem a pessoa que ela não se aceita e também não aceita o outro, né? Geralmente, esta pessoa teve aí durante o seu crescimento ali, né? Uma posição que reflete uma carência muito grande, né? Ela não foi amada, ela não foi querida, ela não foi esperada, ela não foi... não teve carinho, né? Não teve atenção, não teve ali alguém que se importasse de fato com ela. Então, qual que é o principal comportamento dessa pessoa, né? Ah, por que eu vou fazer, né? Um exemplo, se isso não vai dar em nada. Ah, por que eu vou até lá resolver isso se nunca nada dá certo? Então, essa pessoa geralmente que reclama bastante. Você percebe que nada para ela vai dar certo, nada funciona, tudo dá errado. Geralmente é aquela pessoa quando você fala assim, olá, tudo bem? Como que você tá? Ao invés dela cordialmente, né, vamos dizer assim, educadamente dizer, eu estou bem, e você, né? Não, ela fala, olha, eu não tô nada bem. Aí começa nas lamentações, né? Uma pessoa assim, ela tem muita baixa autoestima e ela não se aceita e não aceita o outro, né? São pessoas que quando a gente fica perto, a gente sente aquele peso de estar perto, aquele peso de conversar. É como se a gente tivesse que carregar aquela pessoa socialmente, né, o tempo todo. Isso é uma situação bem séria, onde geralmente a pessoa precisa procurar ajuda para não desenvolver aí alguns transtornos aí, né? Como depressão ou ligado a isso. Ela não consegue sair do fundo do poço, né? É aquela velha frase clichê, né? Que a pessoa vive, ó vida, né? Ó céus, ó azar, né? Isso é bem complexo. Mas sim, é um traço de pessoas que têm muita baixa autoestima. E por último, temos aqui o quarto comportamento ligado à autoestima, né? É onde a pessoa ela se aceita, né, com todas as suas imperfeições, porque somos imperfeitos, né? E também aceita o outro com as imperfeições dele, né? Não é aquela pessoa que diz amém para tudo, é diferente, é aquela pessoa que sabe das suas fraquezas, que todos nós temos, né? Ela sabe dos desafios que ela tem que enfrentar com ela mesma e com o outro, mas ela resolve ter um comportamento, tá? De saber descobrir o que ela precisa. É o famoso que temos para hoje. É aquela pessoa que ao invés de agravar uma situação, um desafio às vezes que se estabelece, ela olha com calma e fala, peraí, o que está acontecendo? O que eu posso aprender com isso? Que caminho que eu vou tomar para resolver isso? Ou aquela pessoa que fala assim, peraí, essa pessoa tá dando um passo muito forte pro meu lado, ou está sendo abusivo ou abusiva, né? O que eu posso fazer para sair disso? Então ela se aceita e aceita o outro. Ela se aceita sabendo que é imperfeita e que tem que levar o seu dia a dia, muitas vezes da maneira que consegue, não da maneira que gostaria. Então ela não bate de frente com ela mesma, né? Ela não é muito rígida com ela mesma, né? Ela consegue ser flexível. Então vamos dizer que ela, pessoas que a gente fala que tem personalidade de bambu, né? Quando bate um vento, ele vai para um lado e ele vai para o outro. E não aquela personalidade de aço, né? Que bate ou aquela madeira rígida, né? Que dependendo do vento quebra ao meio, né? Não consegue ser flexível. No caso dessa pessoa, é uma pessoa que geralmente durante a infância, sim, ela aprendeu a ler a situação, né? Uma pessoa que geralmente os pais para com ela a trataram com educação, com respeito, a socorreram quando ela precisou. Não foi uma educação de acusação, sabe? E sim uma educação de reciprocidade. Geralmente pessoas que são assim são criados, são cuidados, são orientados por pessoas que geralmente também foram cuidadas assim. Então, assim como existe o ciclo de uma educação nociva, existe o ciclo de uma educação tranquila, porque perfeito não vai ser, né? Todos nós temos nossas falhas, os nossos erros. E como eu sempre digo, os filhos quando nascem, eles não vêm com manual. Só que os pais também não. É mais ou menos por aí. Os pais não vindo com manual e os filhos não vindo com manual, eles vão procurar ter uma assertividade, uma busca aí, para que as pessoas fiquem bem dentro dos desafios e sim das situações que nós temos aí, problemas, né? No dia a dia. É aquele filho que quando veio, ele foi querido, né? É mais ou menos assim, aconteça o que acontecer, nós estamos com nós, né? E lá fora. É mais ou menos isso.
E detalhe, né? Ser assim, se comportar assim, para educar o outro, né? Na criação do outro, é de graça, tá bom? E mais 4 aí comportamentos ligados à autoestima ou à baixa autoestima que eu trouxe hoje para vocês. Se observe, se perceba, se permita, né? Vamos aí alinhando o comportamento, refletindo, pensando sobre. Aí eu peço a você, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, né? Dê essa força aí, tá bom? Fiquem bem, tá? E até mais. Tchau, tchau.